Uma coisa, doutora, dentro dessa questão do borderline, do comportamento dele, são gatilhos que ativam essas reações dele? O mundo, eu tenho uma coisa que eu chamo assim, um mundo psicológico. Eu gosto de falar assim, que acho que cada um de nós tem um mundo próprio, né? Um mundo psicológico nosso. O mundo, como que a gente imaginaria um mundo psicológico de uma pessoa borderline? Ele está sempre sentindo que o outro está colocando ele à prova, ele tem uma maneira de olhar. A senhora já conseguiu perceber a forma dele olhar o mundo, da vida, olhar o outro? Como é que isso aparece na terapia, no tratamento dele? Como é que ele olha? Ele está sempre sendo, ele sente que estão desafiando ele, que não querem fazer o que ele quer? É interessante que, na verdade, até isso são outros critérios diagnósticos. Na verdade, o borderline, ele sente um vazio Olha interno só. muito grande. Isso é um outro critério diagnóstico. Então, não é que ele se sente à prova, ele se sente provocado. Ele sente falta de ter afeto, de ter carinho. Ele quer isso. Só que nada, vamos dizer, ele não consegue preencher isso da forma que ele necessita. E ninguém porque consegue é um vazio preencher? interno, é um vazio contínuo. E ninguém consegue preencher. E aí o que acontece? Como ninguém consegue preencher, ele busca nas relações, ele acaba tendo mais conflitos nas relações do que bem-estar. Porque ele vai, por essa natureza explosiva da personalidade, acaba gerando conflito. Então, nos relacionamentos, de uma certa forma, acaba gerando conflito ao invés de conseguir preencher esse vazio que ele sente, esse vazio crônico que ele sente. Fantástico, doutora. Se tiver um transtorno por uso de substâncias envolvido, piora o quadro de alguma forma? Ou é normal ter é mais recorrente assim ter o transtorno por uso de substâncias para ele preencher esse vazio? Tem alguma relação com isso? Isso foi legal que você falou, porque isso é uma outra coisa que é bastante comum no borderline, que é o que a gente chama de comorbidade. São coisas que acontecem, outros quadros que acontecem conjuntamente, tem mais propensão. Então, em função desse vazio, da explosividade, muitas vezes eles procuram preencher o que falta com uso de drogas. Eles são mais fáceis de se viciar, doutoras, Sim, então, com drogas, sim, álcool. com drogas, com álcool. Se Olha colocar, só. tem comportamentos de risco. Então, assim, correr com carro, entrar em brigas, ter comportamento sexual de risco. Por quê? Porque eles são impulsivos, eles são explosivos. Ou seja, está então sempre eles num vazio, sentindo um vazio, ele quer de alguma maneira colocar alguma coisa ali para ele sentir, é isso? Como ele quer tentar preencher esse vazio interno. Só que, juntando com isso, tem a impulsividade como característica, a explosividade como característica. Caramba. E aí junta tudo, né? E aí vão gerando outros comportamentos, outras coisas que vão prejudicando mais ainda. Aí eu fiquei pensando agora, então esse vazio dele é um vazio também por dopamina, serotonina, alguma coisa? Como é que é nesse aspecto ali? Então, Quimicamente falando. essa é uma pergunta interessante, porque os transtornos de personalidade, eles são constitucionais, a gente nem pode pensar, por exemplo, como a gente pensa numa ansiedade, como a gente pensa numa depressão, que quimicamente, de repente, a gente consegue compensar, né, com o tratamento. Não, não é. Né? A gente trata, assim, com medicação, porque a comorbidade, além de, por exemplo, dependência química, depressão é muito comum. Borderline é um dos diagnósticos mais associados à tentativa de suicídio, Olha só. a suicídio. Né? Então, a gente usa a medicação para aliviar essas comorbidades. Tá? Agora, o diagnóstico do borderline em si, não, é constitucional. Olha só, você vê que a gente insiste em achar alguma maneira de dizer que não é, que é uma doença. Eu estou tentando fazer isso, mas é que é o jeito daquela pessoa, é como ela funciona, como né? ela funciona. E por conta desse funcionamento, ela realmente tem alguns problemas, né, coadjuvantes, como a gente acabou de ver, do vício, né? Sim. Na minha opinião, nos meus anos de prática, eu posso dizer que eu acho o borderline um dos piores transtornos de personalidade. É difícil, doutora. É muito difícil, porque em função disso tudo, como eu falei, uso de droga, comportamento de risco, tentativa de suicídio, autolesão. Então, são pacientes que batem muito no pronto-socorro,
né, por conta disso, acabam precisando de internação psiquiátrica por conta disso, né, ou pelo uso de droga, ou por conflitos familiares, né, violência. Então, eu acho um dos piores, para ser sincera. Que coisa, hein?